Querer é querer ser senhor, escreve Heidegger. Na palavra de Nietzsche, Deus morreu. Querer é querer ser senhor. A vontade assim compreendida está também ainda na vontade de quem serve. Isso não na medida em que o servidor poderia aspirar a sair do papel de servo e tornar-se ele mesmo um senhor. Antes, o servo enquanto servo, o servidor enquanto servidor quer sempre ainda ter abaixo de si alguém, algo a quem mandar e ter ao seu serviço, servindo-se dele, a seu serviço. Assim, ele é, enquanto servo, ainda um senhor. Também o ser servo é um querer ser senhor. A vontade não é nem desejar, nem um mero aspirar a algo, mas querer é em si querer mandar. O desejo, inclusive o desejo de verdade, inclusive o desejo de interação com o não humano, é um desejo de ser senhor, um desejo de mandar. Um desejo de mandar que produz o comando e que produz um mundo onde aquilo que me comanda é combatido em nome daquilo que pode ser comandado. A morte de Deus para Nietzsche, segundo Heidegger, é então essa inação, essa impotência do suprassensível, daquilo que é imposto a mim, daquilo que não é soberano meu, daquilo que não é do meu mundo. Então, o suprassensível perde a sua força. Essa perda de força significa estar sujeito a uma vontade de mando a qualquer custo. E uma vontade de mando a qualquer custo significa a visita do niilismo. A visita do niilismo, desse hóspede, é justamente a capacidade de tornar tudo comandável através do mando. Não há nada que seja suprassensível e que possa permanecer sendo assim. Então é como se o sensível ele mesmo, como se o material concreto ele mesmo entrasse numa espécie de devir suprassensível, já que o sensível também quer mandar. Então, a interpretação que Heidegger então faz do niilismo nietzschiano é uma interpretação segundo a qual o mundo estrutura toda uma aventura, toda uma ação, todo um momento genuinamente histórico das coisas como elas são. Isso quer dizer que o mundo impõe ao mundo uma época, uma etapa nihilista. E essa época, essa era nihilista que nos visita, não é alguma coisa que pode ser bem entendida, refutada. Não é alguma coisa que pode se mostrar errada, que pode se mostrar errônea, porque não cabe o erro aqui. O erro, falar do erro,
é já falar do niilismo, é já falar do mau comando, do comando que não é de fato comandado, do comando que não de fato comanda, do comando que é ineficaz no comando. Então, se eu digo a minha teoria do oxigênio está errada, porque eu entendo o ar, por exemplo, minha teoria do ar, entende ele em termos de flogisto e ela está errada, e ela é refutada porque ela não permite o controle e o comando que eu gostaria de ter, uma vez que a minha interação com o ar é a minha interação de querer ser senhor do ar. Portanto, de produzir um ar controlável, comandável, produzir um dispositivo que substitua o ar. E esse dispositivo que substitui o ar, ele tem que ser propriamente comandado do jeito certo. Existe uma sabedoria no mundo, e é essa sabedoria do mundo que é o conhecimento que visitou esses primatas no meio de todas as galáxias, como diz Nietzsche no início da Verdade e Mentira do Sentido Extramoral. Então, esse conhecer, esse saber mandar, é como se o niilismo fosse uma febre de saber mandar. É o que a gente quer, é saber mandar. Portanto, não é zelar ou velar ou guardar que as coisas sejam do jeito que elas são, mas é antes eliminar qualquer coisa que seja suprassensível, que tenha a força suprassensível de ser aquilo que independente da nossa chancela, do nosso conhecimento. Então, é como se fosse transformar as coisas, como Heidegger diz em outro lugar, em objetos do nosso conhecimento, ou seja, em objetos do nosso comando. Isso tem um impacto, e esse é a contraparte histórica, digamos, histórica, que não é a história de uma humanidade, ou a história de uma aventura humana com derivas extra-humanas. Não é apenas isso, porque precisamente ao implementar um mundo comandável, a gente transforma aquilo que está ao nosso redor, ou seja, a gente transforma as coisas em objetos. Elas não podem mais fazer as coisas fazer a sua própria coisa, fazer as coisas de acordo com o seu ritmo, de acordo com as suas pulsações. Elas são, ao contrário, comandadas. Então elas ficam, portanto, perseguidas para serem comandadas. Mesmo aquelas que a gente ainda não comanda, elas estão em fuga. Elas estão em fuga precisamente porque elas estão em perigo. E elas estão em perigo precisamente porque essa vontade de mando vai transformar elas em mandadas, em paus mandados. Ou seja, como é que se diz? Transformar aquilo que é pau para toda obra em pau mandado. Esse é o niilismo. E é isso que nos visita. Não é que nós estamos certos ou errados, porque está certo ou errado está na lógica do mundo. Está na lógica da vontade de ser senhor, está na vontade de ser nós mesmos o hipersensível, ser nós mesmos aquilo que não tem sensibilidade, ou seja, não tem uma receptividade, uma passividade, mas é a espontaneidade, é a soberania. Essa vontade de soberania, ela não para diante de
nenhuma refutação. Então não se trata de refutar o niilismo. Mais que isso, não se trata nem sequer de mostrar que o niilismo é parte de uma história mais ampla, como uma espécie de última filosofia que vai abranger também o niilismo. Mas se trata de alguma maneira, ser capaz de virar os olhos, ser capaz de visitar outro lugar. E é por isso, pensar na visita, que envolve sempre uma chegada e uma saída, um cumprimento e uma despedida, é que o niilismo tem que ser enxergado como uma etapa da história do ser, e não como um mero estado de coisas intangível, intocável, intransformável, porque é sedutora a ideia de que o que mais pode fazer o pensamento a não ser calcular maneiras de estar no mundo, calcular maneiras de estar por cima da carne seca de todas as coisas, mesmo que todas as coisas envolvam nós mesmas. Não importa o que a gente mande, o que importa é que nós mandemos. O que importa, portanto, é que o mando siga atuando. E é esse desejo do servo de ser senhor que Heidegger quer chamar a atenção. Ou seja, de alguma coisa eu tenho que ser senhor. É isso que pauta o meu desejo, é isso que pauta a minha vontade. A vontade é a vontade de poder. Então, não existe outra pulsação, portanto, que esteja a parte da vontade de poder. E é essa revelação que o niilismo faz. Não uma revelação, portanto, que pode ser mostrada errada ou pode ser mostrada certa. Apenas fica claro, fica explícito, como o louco na praça que diz Deus morreu, nós o matamos. Fica claro como realmente não tem, nós estamos nisso, né? Esse é o evento, esse é o pensamento que se assolou em nós. Então, não se trata de corrigir, mas se trata de sair desse imbróglio, sair dessa força que nos faz transformar tudo em objetos do nosso conhecimento e, portanto, em paus comandados, em paus mandados, inteiramente cartografados, inteiramente explícitos, transparentes, para que sejam inteiramente postos de tal maneira que fiquem à disposição. Então, se trata de transformar o mundo num mundo conivente com a vontade de poder. Nós não agimos no mundo de outra maneira senão por vontade de poder. Então se trata de uma aventura, como de um drama. Então toda a teologia da morte de Deus, talvez cristã, demasiadamente cristã, ela não é mais do que uma vontade de poder. Então isso significa que não há vontade de conhecimento, vontade de verdade que não seja uma expressão de uma vontade que é a vontade de querer ser senhor. Então, o niilismo é a época do mando, mas não do nós querendo mandar, mas antes do nós querendo transformar todas as coisas em coisas que possam ser mandáveis ao ponto de que nós possamos mandá-las. Então é isso que nós fazemos com nós mesmos. Né? Nós mesmos não ficamos esperando as forças supersensíveis, né? de Morfeu que vai me colocar para dormir, do ânimo que vai me vir, ou do ímpeto que vai me assolar. Não. Eu controlo isso, eu procuro conjurar completamente isso. Eu prefiro comandar completamente esses estados.
como se eles pudessem, portanto, ficarem presentes quando o quisessem. Eles não tivessem uma história. A luta pela transformação do mundo em algo artificial, em um dispositivo, também é a luta contra a sua história, porque não tem nada que se apresenta como na memória e desaparece. Não tem nada que surge e vai embora, mas tem simplesmente alguma coisa que está ali sempre exposto. Então, o diagnóstico do niilismo seria o diagnóstico de um momento em que o mundo é o mais importante. E esse momento vem com o começo da história da metafísica. A história da metafísica é a história dessa presentificação, que significa dizer não esperar que as coisas em mim e no mundo apareçam, surjam, se materializem, mas simplesmente torná-las comandáveis para que eu não precise ter a experiência dessa passividade diante dessas forças maiores. Eu vou transformar as forças maiores em forças menores, ou melhor, em forças controláveis, e com isso eu diminuo a intensidade, o vigor de todas essas forças, justamente para que elas possam ser comandadas. E o primeiro passo disso é separar o inteligível do sensível. E esse primeiro passo é um passo que vai dizer: chegando ao inteligível, eu vou poder transformar o sensível e cada vez mais do sensível em algo comandável. Então, querer se tornar mais forte, uma dinâmica ciberneticamente positiva, uma dinâmica de como um vício, querer mais, e querer mais, e querer mais, e querer mais. É essa a dinâmica da vontade de poder, segundo o niilismo, tal como Heidegger está entendendo em Nietzsche. Então, aqui significa apenas poder. O que essa separação entre o sensível e o inteligível então faz? Permite que quem alcança o inteligível extraia a inteligibilidade, extraia, portanto, a capacidade de movimentar e agir em favor de alguma coisa, em favor no lugar de um outro inteligível. Nós substituímos, portanto, as forças inteligíveis por nossos comandos. É claro que isso quer dizer que a gente coloca as coisas de tal maneira que elas se tornem transparentes para nós. É como o senhor diante do servo que tem que saber de tudo, porque saber de tudo significa estar numa situação de exposição, de panóptico, de olhar tudo, para que tudo possa ser, portanto, controlável. Esse é o momento do niilismo, a visita do niilismo, se vocês quiserem. Mandar, o Heidegger continua em seguida, é mais difícil do que obedecer. A vontade quer a sua vontade. A sua vontade é o que por ela é desejado. A vontade quer-se a si mesma. Ela ultrapassa a si mesma. Então, é por isso que o mundo pode ser sempre refutado. O mundo pode ser corrigido como uma tese acerca das coisas. Mas a tese não é um movimento em que as coisas fazem para se apresentar ou para se esconder. A tese é a exposição total delas, o baculejo completo delas, sob o comando, exposta. E é preciso saber fazer essa exposição. É preciso colocar as câmeras
espiãs no lugar certo e vê-las e entendê-las do jeito certo, e esse é o esforço de toda a empreitada metafísica para que as coisas possam ser comandadas, controladas, administradas de acordo com uma vontade de poder. Para isso, é preciso que elas se tornem administráveis. Esse estranho e familiar hóspede, tão familiar porque familiar mesmo é aquilo que a gente faz o tempo todo e que parece que não tem história. No passado as pessoas compreendiam poucas coisas e, portanto, comandavam pouco, tinham muita frustração, tinham muita insegurança também por causa dessa frustração de que tudo aquilo que elas desejavam elas não conseguiam, porque elas não conseguiam mandar nas coisas. As coisas não eram mandáveis, as coisas eram tais que sua força suprassensível era imensa sobre nós, e eventualmente a gente foi conseguindo mais mando, a gente foi capturando mais a inteligibilidade das coisas, e essa captura foi fazendo com que a gente fosse mais capaz de compreendê-las. É um enorme progresso recheado de refutações e de abandonos e de erros corrigidos, e, portanto, mundos cada vez melhores, e, portanto, nada mais do que uma história dos entes mandados, uma história dos paus mandados. Portanto, familiar, uma história com a qual a gente já teve muitas chances de se acostumar. E, por outro lado, estranha, por outro lado, uma história apocalíptica, no sentido de que aquilo que era por conta própria passa a ser mandado. Isso não porque nós assim queremos, mas simplesmente porque nós assim procedemos. Nós transformamos as coisas em coisas em fuga para não serem tomadas pelo nosso comando, para não serem transformadas em coisas à nossa disposição. Então, portanto, familiar e estranho. Familiar, porque nada é mais comum do que o salvo-conduto que a gente se dá a nós mesmas quando a gente quer simplesmente perseguir essa vontade de verdade. Estranho, porque essa mesma vontade de verdade é aquilo que termina extraindo de nós qualquer possibilidade de exprimir qualquer coisa que não seja comandada. Ou seja, a gente prefere comandar alguma coisa como servo, né? Que prefere comandar, que quer comandar, nem que comande pouco. Né? Essa escolha do comando é que faz com que o mundo então se torne comandável, para que nós, espíritos livres, que podemos ter essa capacidade de agir de acordo com a vontade de poder, possamos ter algum poder, algum controle remoto. Numa certa altura, Heidegger cita também Nietzsche no Para Além do Bem e do Mal, que é um texto que pertence bastante a essa elaboração do niilismo de acordo com Heidegger, né, que passa pela Gaia Ciência, claro, 125, passa também pelo Zaratustra, passa pelo prefácio do Humano Demasiado Humano. Para Além do Bem e do Mal, 150, Nietzsche escreve: em torno do herói tudo se torna tragédia, em torno do semideus tudo se torna satírico, em torno de Deus tudo se torna o quê? Talvez mundo. Né? Então, o mundo é uma invenção de Deus.
Então, o mundo sendo uma invenção de Deus, uma criação, a gente diz, a gente pode tomar dele, nesse assassinato da 125, o mundo, e aí transformá-lo numa outra coisa. Porque não vai ser mais em torno de Deus, vai ser em torno simplesmente da nossa vontade de poder. Então, é justamente isso, esse vício, é esse vício que faz com que a gente não enxergue o evento mesmo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Quando é que está acontecendo o assassinato de Deus? Diante dos nossos olhos. É uma enorme crucificação. A história da metafísica desde o primeiro gesto de Platão. Nunca houve um ato maior, escreve Nietzsche, e quem nascer depois de nós pertence, por causa desse ato, a uma história maior do que toda a história que foi até agora. A gente descobriu a origem de tudo no mundo e a gente pôde então enxergar esse mundo e transformar as coisas em mandáveis. Agora, esse descobrir tem que ser tomado com um certo grão de sal. A palavra talvez não seja bem essa. Não se trata de descobrir nada. Se trata talvez de conjurar nas coisas uma força subserviente, conjurar nas coisas uma força objetificadora, uma força comandável, uma força de serem colocadas à disposição. Então se trata, portanto, de produzir essa disponibilidade. Essa disponibilidade ela não é uma faceta do mundo por si mesma. Ela precisa ser conjurada, ela precisa ser produzida. É a ação do querer humano, o querer mandar, o querer metafísico mais que humano, o querer do humano metafísico que produz esse ambiente controlável e, portanto, controlado. Então, não se trata de transformar o mundo e entender a história do mundo em função da história humana, mas se trata de entender que tem uma certa disposição do ser. Uma disposição do ser de se apresentar em certa forma, na forma de antes. E essa disposição não é produto de um conhecimento, uma etapa do conhecimento, porque o conhecimento, sim, o niilismo entende que tem história, porque o mundo tem história, o mundo é bom e é ruim, é ruim e é melhor, e é melhor, é melhor, é bom e é melhor, é melhor, é melhor, porque justamente ele tem uma sucessão de refutação, porque ele não é, ele se dá através do erro, mandar é difícil. Mas essa disposição do ser é tal que permite que o nosso esforço por mandar, por colocar à disposição, faz com que o mundo seja mandável. A Lures, nas conferências de Bremen, no início da terceira conferência, que chama Die Gefahr, o Heidegger escreve: Das Gestell bestellt den Bestand. Das Gestell bestellt den Bestand poderia ser traduzido como o dispositivo dispõe da disposicionalidade. Mas ele é melhor traduzido como o dispositivo dispõe a, ou seja, o dispositivo produz a disponibilidade. É o dispositivo que produz a disponibilidade. É justamente aquilo que, ou seja, vamos ver em nós, e pensando na noção do Maurício Ferraris, na mobilização total,
qual a gente vai falar depois, acerca das ARME, acerca dos aparelhos de registro e mobilização de intencionalidade. Vamos pensar nesses termos. O que essa mobilização total faz? Ela produz a disponibilidade da seguinte maneira: é porque o celular está aqui que eu vou justamente nesse momento arrumar um tempinho no meio desse vídeo para checar o que está me dizendo as mensagens. Então eu estou à disposição desse aplicativo justamente porque o aplicativo está aqui. Ou seja, não é que eu tenho um dispositivo, não é que eu tenho uma disposição e aí vem o dispositivo e uso essa disposição. O dispositivo produz essa disposição, ele dispõe a disposição, ele mobiliza aquilo que antes não estava mobilizado. Então, é justamente a vontade de poder que, de alguma maneira, conjura o mundo para que o mundo se transforme em paus mandados dessa vontade. Então, portanto, não se trata de dizer, das Gestel, Bestelt, Bestand, a disponibilidade, o recurso, né? Às vezes a gente traduz como o dispositivo indica, induz o recurso, a transformação das coisas em recurso. É isso, né? Ou seja, é o dispositivo mesmo que produz esses recursos que não existiam antes. Né? Esse bestado, esse recurso, essa disponibilidade que não existia antes. Esse meu tempo não era um tempo que estava disponível, mas ele agora passou a estar disponível. Entende? A história dos meus interesses não estava disponível, mas ela se torna disponível quando o telefone aparece, quando o dispositivo aparece. Então, Bestelden Bestand, né? Então, justamente aí é tudo isso que dispõe a disponibilidade. Ou seja, a mobilização, ela não precede os instrumentos da sua ativação. Ela é ativada, conjurada pela própria mobilização, pelos próprios agentes da sua mobilização. De outra maneira, portanto, essa ação é uma ação que é de uma história do mundo habitada. Ou seja, nós, em certo sentido, fazemos coisas com o mundo. Nós não fazemos sem a complacência delas. A gente, de alguma maneira, conjura isso. E é isso que é aquilo que o Heidegger vai chamar de história do ser, uma história que é absolutamente apagada, ou seja, tornada invisível, melhor dizendo, pelo niilismo, porque o niilismo vai justamente nos mostrar, nos fazer entender a história como uma história de conquistas e retrocessos, uma história de propostas e refutações. E justamente essa história torna invisível o evento mesmo que é a visita do niilismo, ou seja, que é a transformação de tudo em mobilização, em disponibilidade, em bestand, né? Então, se trata de transformar tudo aquilo que antes tinha uma vida própria em alguma coisa que não tem vida própria, porque a disposição vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Lembrar que o louco do 125 diz, talvez eu tenha vindo muito cedo, né, para revelar isso não como uma verdade que obedece aos critérios da correção, mas revelar isso como um evento que está acontecendo, revelar isso como
como alguma coisa que está se dando. E não é porque isso merece um escrutínio, porque na medida em que a gente tiver um escrutínio, o escrutínio jamais vai poder enxergar isso, porque o escrutínio vai justamente ser motivado pelo mundo, já que a vontade de verdade é uma vontade de poder. Então, portanto, o estatuto desse louco já é muito difícil da gente entender. O que é essa vidência, essa suposta vidência? O que é essa afirmação tão extemporânea? Então, e no entanto, essa afirmação se faz porque a gente vai observando o familiar e o estranho, que é essa visita a mais inesperada e a mais preparada, que é a visita do niilismo. O niilismo revela também alguma coisa sobre o esquecimento do ser. O niilismo, essa visita, é a visita que nos faz esquecer o ser. O que significa isso? Esquecer que as coisas têm sua força, têm seu vigor, se apresentam do seu próprio acordo. Tem uma capacidade de ser de um certo jeito ou ser de um outro. E isso, em certo sentido, depende de alguma coisa que não é, digamos, que elude o comando. Aquilo que elude o comando é que é esquecido. Então é essa era, que é o esquecimento do ser, é também o esquecimento do tempo, no sentido do tempo histórico, né? Do tempo justamente dessa memória que faz lembrança e que faz esquecimento, e que a lembrança ela não é uma exposição total, o esquecimento não pode ser curado por uma transparência absoluta. Esse esquecimento daquilo que é, naquilo que é, que o niilismo promove, né? Essa visita promove. Lá pelo final, o Heidegger vai dizer a história do ser começa necessariamente com o esquecimento do ser. É como se a história do ser estivesse sendo descoberta pelo evento que foi a visita do niilismo. A visita que tem, como eu disse, um cumprimento e que tem uma despedida. Uma despedida que significa sair fora, que significa deixar esquecer, deixar esconder, deixar permitir aquilo que de alguma maneira é conjurada pela afirmação de Heráclito de que scriptestai phile, ama esconder-se, né? Assim, não é devido à metafísica, enquanto metafísica da vontade de poder, que o ser mesmo permanece impensado na sua verdade. Esse estranho ficar de fora é devido apenas à metafísica enquanto metafísica. Mas qual é a essência dessa coisa? Pode ela mesma conhecê-la? E é justamente o que ela não pode. Se conceber, captá-la metafisicamente, mas o conceito metafísico e metafísica foi constantemente atrás da sua essência. Tal vale também para qualquer lógica, se é que se consiga pensar de todo aquilo que logos é. E ele vai dizer, trata cada metafísica da metafísica e cada lógica da filosofia, que de um modo qualquer tentem transpor a metafísica, cai seguramente debaixo dela, sem experimentar onde é que elas mesmas caem. O niilismo cria uma armadilha para elas. Em seguida, ele diz, a essência do niilismo repousa na história no aparecer do ente enquanto tal na totalidade, a verdade do ser ficar de fora. Você vê só entes, você vê só paus mandados.
E nessa medida nada se passar com o próprio ser e a sua verdade. Então nada se passa, não tem história, nada se passa com o ser, nada se passa com aquilo que dos entes que são. Então a metafísica enquanto história da verdade do ente, e a história da verdade é também uma história de uma transformação de alguma coisa que podia aparecer e podia desaparecer em alguma coisa que obrigatoriamente está mapeada, representada, inteiramente representada, inteiramente presente numa representação cartografada. E é isso que Gestalt aponta, né? Ou seja, esse dispositivo, essa colocação em uma posição, essa posicionalidade. Então, está tudo mapeado, está tudo controlado. Então, a verdade se transforma numa representação que pode, portanto, ser correta ou pode ser errada. Então, ela, portanto, responde à homoiose, ela responde à correção, ela é capaz de promover refutações. Então, a metafísica, enquanto história da verdade do ente, enquanto tal, é, na sua essência, nihilismo. Se a metafísica é definitivamente o fundamento histórico da história universal ocidental, determinado de um modo europeu, então esta é nihilista no sentido inteiramente diferente, pensado a partir do destino do ser, né? Ou seja, o nível do nihilismo significa que nada se passa com o ser. O ser está lá, pronto, e se ele não é feito de paus mandados, ele vai se transformar em paus mandados, ele vai se transformando em paus mandados, ele está pronto para se transformar em paus mandados. É essa prontidão à disposição, essa prontidão a ser mandado que está lá desde o começo. Então, portanto, a gente não tem outra tonalidade a nos mover, nenhuma aventura mais a fazer no seu nihilismo, nenhuma tonalidade outra, senão a tonalidade da correção, a tonalidade do erro e a tonalidade do mundo. O ser não chega à luz da sua própria essência. Ou seja, nada pode ser visto porque você só vê o mundo. É como se fosse uma cegueira de mundo. No aparecer do ente enquanto tal, o próprio ser fica de fora. Falta a verdade do ser, ela fica esquecida. Ou seja, é ela que é transformada em nada, ou seja, essa verdade que é, digamos assim, para falar rapidamente com Heidegger, deixar as coisas serem como elas são. Não, a gente deixa, a gente manda. Né? Então, é essa lógica do mundo e da obediência, né? da servidão, mas essa lógica de não haver nada que tenha uma supremacia como o suprassensível. É aí que o Heidegger está se movendo, é aí que ele diz que a metafísica se move. Ela se move justamente nesse mundo e nessa liberdade, nessa emancipação. Na emancipação está na nossa mão e sair da nossa mão. É aí que a metafísica se coloca, em colocar mais coisas à mão, talvez. Então, colocar as coisas à mão significa dizer cada vez mais fazer com que elas sejam comandadas, porque comandáveis, inclusive nós mesmos. Então, isso significa dizer que não há mais liberdade, não há mais deixar as coisas serem como elas são. Né? Elas absolutamente estão destinadas no nihilismo a serem perseguidas. E elas não podem ser concebidas a não ser como coisas em fuga. Né? Porque a gente está querendo pô-las numa estrutura comandável.
vale ler essa busca dessa estrutura comandável como alguma coisa que se tornou aquilo que nós chamamos a razão. Então Heidegger termina assim: o homem louco, pelo contrário, é inequívoco desde as primeiras frases, ainda mais inequívoco para quem possa ouvir aquele que procura Deus segundo as últimas frases do texto, na medida em que grita por Deus. Talvez aí tenha gritado efetivamente de profundo. Se alguém que está a pensar, tem alguém que está pensando? Ou a gente está simplesmente obedecendo essa vontade cega de verdade, que é a vontade cega de fazer com que conjurar o comandado no mundo, fazer com que o mundo seja, portanto, ordenável, posto em dispositivo, posto à disposição, dispondo à disposição? Tem alguém a pensar? E o ouvido do nosso pensar, será que ainda continua a não ouvir o grito? Ele só não o ouvirá enquanto não começar a pensar. E aí parece que é alguma coisa que vamos dizer assim, da mesma natureza, congênere do pensamento, a denúncia do niilismo. É como se um certo pensamento, um pensamento que não é maquinação, que não é estruturado a partir do cálculo do comando e movido pela vontade de verdade, que é a vontade de poder, esse pensamento é um pensamento que não começou desde a história da metafísica, que não foi possível desde a história da metafísica. É isso que é o mercado, aquelas pessoas que ouvem o louco anunciar que Deus morreu, aquelas pessoas ateias, aquelas pessoas que não têm uma relação especial, fervorosa com Deus, mas que têm uma relação fervorosa com esse longo assassinato que dá a elas a vontade de poder e, portanto, o comando, e oferece a elas em oferenda um mundo comandável, um mundo sob comando, um mundo que pode ser conjurado como um mundo à disposição. Então, é esse pensamento que o Heidegger, em certo sentido, quer contra-conjurar, esconjurando o niilismo, esconjurando esse procedimento de assassinato, de destruição da força do supersensível, de infelicidade de Deus. Então é isso que ele quer, um outro pensamento, um pensamento que tem a ver talvez com receber mais do que com mandar, um pensamento que não esteja vinculado, associado, posto na trilha concebido na trilha de uma vontade de poder. E a última frase, chocante como ela do texto, que diz: o pensar só começará quando tivermos experimentado que a razão, a busca das razões, venerada desde há séculos, é a mais obstinada opositora do pensar. Então a busca, ou seja, esse raciocínio fundamentante é o raciocínio do mundo. Ou seja, em certo sentido, o que o diagnóstico do niilismo de Heidegger está fazendo é associando essa vontade de mando, essa vontade de poder com a busca do fundamento, a busca de uma base, de um centro, de um alicerce, de uma fundação, de uma grund, que seja capaz de nos dar a segurança e seja capaz de realmente tornar alguma coisa comandável, tornar alguma coisa capaz de ser, como é que a gente pode dizer, capaz de ser sobrepujada pelos seus alicerces, que aí então a gente pode controlar. Então, justamente essa razão que busca fundamento é justamente a opositora desse pensar que nem sequer sabe o caminho para sair, vamos dizer assim, para encontrar como uma mosca o jeito de sair da garrafa
da metafísica e, portanto, no niilismo. Então, é como se fosse uma visita asfixiante, ao mesmo tempo viciante, que faz a gente pedir por mais segurança, mais segurança, mais segurança, maquinar mais segurança, o que não é pensar. E maquinar mais segurança é buscar fundamentos, buscar solidez desses fundamentos, buscar uma estrutura que não seja uma estrutura insegura, seja uma estrutura em que as coisas fiquem controladas, controláveis, comandáveis para nós, à disposição dos nossos olhos e dos nossos comandos.